Eu almejo ter capacidade de falar palavras inteligíveis, bem faladas, para expor os temas que eu vejo a necessidade de se falar sobre eles, como, por exemplo, a respeito dos dízimos e ofertas alçadas que os fiéis dão na igreja. Entender o fundamento dessas coisas, porque na nossa ignorância, nós vemos os outros falando mal, nós vamos falar mal também. Se é que tem a fonte que ensina a verdadeira informação, então vamos ler as Sagradas Escrituras, porque só elas podem nos falar dessa verdade. E a palavra, a Escritura Sagrada é a palavra de Deus escrita. Ali não se pode acrescentar nada, também não se pode diminuir nada. Mas seguir o que está escrito é mandamento também, como os apóstolos falavam. As coisas que estão escritas para nosso ensino foram escritas. Então é para nós ler e entender, mas parece que os principais das igrejas, das denominações religiosas, parece que eles não têm tempo de cuidar dessas coisas, precisam anunciar todo o tempo, a todo momento está anunciando Jesus Cristo. Mas bom seria que a pessoa que ouvisse, então, conhecesse mesmo Jesus Cristo, porque é vontade de Deus que todos os fiéis conheçam Deus, conheçam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para não ter embaraço nenhum, não ter problema nenhum quando abrir a boca e começar a falar dos assuntos referentes à salvação. Mas então, os dízimos e oferta alçada, nós achamos escrito na Bíblia que pertence a Deus. Quando Deus reuniu as 12 tribos de Israel, que ordenou a lei, que distribuiu as 12 heranças, separando a tribo de Levi para cuidar das coisas sagradas do templo. Então, porque eles não receberam herança, Deus deu os dízimos e oferta alçada para eles, como se fosse a porção deles. A porção dos levitas foi o próprio povo e dividiram em 12 tribos. José teve 2 filhos e cada um dos 2 filhos de José recebeu uma herança. Um deles recebeu a herança pela casa de José e o outro recebeu a herança pela casa de Levi. Mas é um respeito a Deus quando nós pagamos tributo na igreja. Não digo que temos que pagar dízimo, porque a questão do dízimo também dá um vídeo, é assunto para um vídeo particular. Mas falando das ofertas alçadas, do nosso dinheiro, do fruto do nosso trabalho, da nossa colheita, de tudo que nós produzimos, pagar a Deus é uma honra para Deus, é um louvor a Deus. Porque Deus fala bem assim: eu dei os dízimos e oferta alçada para a tribo de Levi por causa do seu ministério, porque eles não podiam tocar roça, não podiam criar gado, tinha que estar o tempo todo envolvido nas coisas sagradas de Deus. Tinha que estar santificando, jejuando, lendo as Sagradas Escrituras, né? Lendo naquele tempo era só o livro da lei, era lá o Pentateuco e mais algum outro livro que se tinha, né? Junto, como o caso do livro de Jó. Então, é mandamento pagar tributo na igreja, dinheiro, mantimento, uma parte daquilo que nós conseguimos com o nosso esforço, segundo a benção de Deus. É uma honra para Deus, é um louvor a Deus pagar dízimo. Não digo assim a obrigação de pagar dízimo, que já existiu no tempo da lei, mas hoje nós não estamos na lei, não há obrigatoriedade de se pagar dízimo. Somos livres. Deus quer o nosso louvor de coração aberto, que nós entendemos claramente as coisas de Deus e adoramos a Deus em verdade, em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus dizia: aquele que ama Ele, guarda os seus mandamentos. E o mandamento é esse, que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então eu gostaria de ter capacidade de falar bem, assim, palavras inteligíveis para expor e explanar os assuntos que são ignorados pela população,
porque muitos caminham na sombra, na penumbra da verdade. O reto é conhecer a verdade, como o Senhor Jesus falando com os judeus um certo dia, ele falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que eu tenho por hoje, Deus seja louvado.